Olá, eu sou a Fátima, eu sou voluntária do Centro Espírita Campos de Paz. Eu trago aqui uma mensagem do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Pedi e Obtereis. Esse capítulo, ele fala da importância das orações nas nossas vidas, da importância das orações feitas em grupos, da importância das orações feitas nos templos religiosos, aquelas orações que nós fazemos na intimidade do nosso lar, aquelas que nós fazemos com os nossos familiares, que nós chamamos de evangelho no lar. O evangelho no lar, ele é importantíssimo. É importante para as nossas vidas, para a vida dos nossos familiares. Essas orações traz paz, traz harmonia para dentro do nosso lar. Mas esse capítulo fala principalmente do valor da oração, daquela oração individual, aquela que nós fazemos na intimidade do nosso lar, mas é aquela que é assim, eu e Deus. Eu conversando com Deus, que eu posso tratar dos meus medos, das minhas angústias, das minhas conquistas, que eu posso conversar sobre tudo com Ele. Mas em alguns momentos nós pensamos, qual a necessidade de fazermos oração? Qual a finalidade de uma oração? Porque se Deus conhece tudo, conhece todos nós, me conhece como ninguém, por que eu preciso fazer oração? Se Deus vai atender o meu pedido, se for melhor para mim, vai me atender se for o momento, vai ouvir os meus agradecimentos, mas Ele já sabe que eu vou agradecer. Então, será que tem necessidade? Mas nesse momento nós devemos lembrar da gratidão que é quando a gente tem alguém para conversar, alguém confiável, que é alguém que nos ame, que nós amamos e que nós podemos conversar sobre tudo com essa pessoa. Mas nós temos melhor do que isso, nós temos Deus, nós temos aquele que sabe ler no íntimo dos nossos corações. E nós temos a oportunidade de conversar com Ele através das orações, no momento que for mais viável para mim. Nem precisamos marcar audiência com Deus. Olha que interessante. E é claro que as orações feitas em grupo são importantíssimas. Principalmente aquelas orações que nós fazemos pelo mesmo objetivo. Por exemplo, as orações que nós nos propomos a fazer em grupo pela paz mundial, pela saúde da humanidade, por algum problema de outras pessoas, de famílias que estão enfrentando dificuldades. Todas essas orações são muito importantes. Mas a oração que nós fazemos ali, sozinhos, aquela oração que eu posso me desnudar mesmo, que posso conversar diretamente com Deus, aquelas orações que eu posso pedir a intercessão de Maria, de Jesus, do meu mentor, do meu anjo de guarda mesmo. Aquelas orações que eu posso falar para Deus me ajudar a esvaziar aquele potinho de reservas que eu tenho. Sabe aquele potinho que eu guardo as mágoas, que eu chego em casa com os meus dissabores do meu dia? Aquele potinho lá, eu posso pedir para Deus me ajudar a esvaziar. E com certeza isso vai me ajudar muito. Eu posso pedir para Deus me ajudar a ser mais justa, porque nem sempre nós somos justos com as outras pessoas. Eu posso pedir também para que Deus
me dê forças para perdoar. Porque precisa ser forte para perdoar, né? Mas precisa ser mais forte ainda para pedir perdão. Não para pedir perdão para Deus. Porque para pedir perdão para Deus é mais fácil. Nós temos uma intimidade muito grande com Ele. Nós temos certeza do amor que Ele sente por nós. Nós sentimos muito amor por Deus também. Então fica mais fácil quando nós paramos e em oração nós temos a possibilidade de pedir esse perdão. Mas nós precisamos pedir força para pedir perdão para o nosso semelhante. Que por orgulho, muitas vezes, nós ficamos sofrendo e não pedimos perdão. Nós sabemos que estamos errados e não pedimos, porque por N motivos, ou porque nós achamos que Ele não vai nos perdoar, ou porque nós achamos que Ele não merece um pedido de perdão. E o sofrimento para onde vai? Vai lá para o nosso potinho de reservas. Então, nós, antes de ter uma conversa sincera, com fé, aquela conversa que nós fazemos assim, com muita franqueza com Deus, nós podemos pedir para que Ele, nesses momentos, nós podemos pedir tudo, essa força para Ele, pedir tudo isso. E porque nós sabemos que nós somos humanos. Nós somos humanos. E sendo humano, nós temos a inteligência, nós temos o livre-arbítrio, e nós usamos isso muitas vezes para coisas boas, mas muitas vezes para coisas não muito boas. Muitas vezes nós não pedimos em oração um conselho, nós não pedimos uma orientação para Deus em oração, nós metemos os pés pelas mãos aí e não tomamos decisões corretas. E essa falta de decisão correta vai nos trazer problemas futuros. Que todos os problemas que aparecem, na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, foi por causa de decisões anteriores que nós tomamos. Nós sabemos que as leis naturais, elas não são mudadas, elas nunca serão alteradas para satisfação de nossos caprichos, para inflar o nosso ego. Porque muitas vezes nós somos caprichosos mesmo. Muitas vezes nós agimos como crianças mimadas. E aí Deus tem que agir como uma mãe, como um pai de uma criança mimada. E não atender os nossos pedidos. Porque Ele não pode mudar uma lei natural só para satisfazer as nossas vontades. Por isso há a necessidade de pedirmos a orientação através das orações, antes de tomarmos as decisões. Porque Deus sabe o que é melhor para nós, o que vai nos fazer bem e o que vai nos trazer crescimento, principalmente o crescimento espiritual. Nesse capítulo tem até um exemplo que eu achei muito interessante, que ele fala da necessidade do sofrimento da cirurgia para que nós possamos nos livrar das doenças. E é verdade, muitas vezes nós passamos por algum sofrimento para depois adquirir a nossa conquista, para depois nos sentirmos mais fortalecidos, porque o sofrimento nos faz crescer, nos torna mais fortes. Então nós vamos fazer as nossas orações com coragem, para pedir, para entender o que é melhor para nós, com paciência para aguardar, para esperar o momento certo de recebermos o atendimento do nosso pedido, e com a resignação para entender os desígnios de Deus, que é Ele que sabe da importância do que é mais importante nas nossas vidas.
No início eu falei sobre o Evangelho no lar, mas eu não falei eu não falei como que é feito, né? Como nós somos orientados a fazer o Evangelho. Mas é muito simples. O Evangelho no lar, primeiro nós podemos escolher um dia da semana e um horário. É importante que seja feito no mesmo dia e no mesmo horário, para que nós possamos receber assistência espiritual. Aí, escolhido esse dia e esse horário, ele é escolhido de uma maneira que toda a família possa participar, ou pelo menos a maioria dos familiares. Se você mora sozinho, ou se os seus familiares ainda não estão prontos para fazer o evangelho, não tem problema, esse evangelho pode ser feito sozinho. Chegou o dia e a hora, nós podemos. Uma pessoa vai dirigir, um familiar vai dirigir esse evangelho, que é também muito simples. Dirigir o evangelho é aquela pessoa que vai lembrar o horário, vai colocar uma água para ser fluidificada, vai trazer o livro que vai ser lido, que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser o Novo Testamento, pode ser um livro de mensagens espíritas. E aí, nesse momento, um outro integrante da família vai fazer uma prece dirigida a Deus, mas uma prece simples, uma prece que vem do coração mesmo. E aí uma outra pessoa vai fazer a leitura. Ela pode abrir aleatoriamente ou ela pode fazer uma sequência nesse livro e ir lendo a cada evangelho. Enquanto essa pessoa está lendo, as outras pessoas vão simplesmente prestar atenção na leitura e já ir verificando em que essa leitura pode ser aplicada na sua vida. Por exemplo, se fizer uma leitura que fala sobre a caridade, eu posso pensar se eu estou, o quão caridosa eu estou sendo, se eu estou agindo com caridade com o meu semelhante, se eu estou atendendo as pessoas necessitadas, se eu estou ouvindo uma pessoa quando precisa falar. E a leitura é para o meu exame de consciência, não é para pensar como o outro familiar tá agindo, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, não é para fazermos julgamentos das outras pessoas. A leitura serve para mim, porque cada um dos outros integrantes estão fazendo a mesma coisa. E aí pode encerrar o evangelho com uma outra pessoa fazendo a prece de encerramento, que também é uma prece dirigida para Deus, também é uma prece do nosso coração. Podemos agradecer, podemos fazer um Pai Nosso e tomar água fluidificada. E lembrarmos sempre da importância das orações nas nossas vidas, de sabermos pedir, sabermos esperar, sabermos ter paciência, sabermos ser resignados e sempre fazermos a oração diariamente. Que não há necessidade de orações extensas, não, mas esse bate-papo, essa conversa com Deus, essa conversa com Jesus, com o nosso mentor, com Maria, o nosso anjo de guarda, essas conversas são importantíssimas nas nossas vidas. Então, que fiquemos todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, que possamos seguir os seus exemplos, que possamos agradecer pelos seus ensinamentos e que possamos nesse momento nos sentir mais aliviados e nos sentir mais preparados para as orações do dia a dia, para as orações semanais. E que assim seja.